Olá! Por que é que algumas pessoas parecem ter muito mais fluência do que outras, tanto no momento em que vão falar quanto no momento em que vão escrever? Esta é uma ótima pergunta que eu gostaria de transformar em tema desta nossa segunda conversa de temas de comunicação para as férias. E o que eu posso dizer a você, em primeiro lugar, é que toda vez que nós temos fluência, nós temos também algo muito importante que é a credibilidade. Observe que as pessoas que são mais dignas de crédito, aquelas que têm mais credibilidade, são aquelas que se equivocam menos. Ninguém de nós, por exemplo, acreditaria ou teria segurança quanto a um especialista que a todo momento, quando vai nos explicar algo da sua arte, da sua técnica, da sua função, em geral se equivoca e precisa refazer as frases. Nós tendemos a acreditar mais naquelas pessoas que, ao falar da sua área, o fazem de uma forma mais natural, sem tropeçar a todo momento. O que não significa, claro, que alguns equívocos de expressão linguística não possam ser cometidos, porque eles são normais. Mas como é que nós adquirimos essa fluência que nos dá a capacidade de errar menos? Existem três aspectos muito interessantes, dos quais eu vou considerar neste vídeo o primeiro e os outros dois em vídeos que virão. E o primeiro aspecto diz respeito a dois elementos indispensáveis que estão presentes em todas as ocasiões em que nós nos comunicamos, oralmente ou por escrito. Esses dois elementos são o que eu quero dizer, o conteúdo, as informações que quero passar, e o modo, a maneira como quero me expressar, as palavras e as expressões que eu vou escolher para revestir o meu pensamento, para expressar o que eu penso. Uma das grandes dificuldades na fluência diz respeito à mistura desses dois elementos. Quando eu me preocupo, sobretudo, com como dizer, frequentemente gasto tempo e energia que deveria estar sendo dedicada ao que eu vou dizer. O segredo dos bons comunicadores é que eles primeiro definem o que querem dizer. Eles têm um propósito, eles sabem quais são as informações que vão ser colocadas e não se preocupam tanto assim com como dizê-las. Quem sabe o que quer dizer, mais dia menos dia encontra a maneira de dizê-lo. Mas quem tem belas palavras e expressões, mas não sabe aquilo que quer dizer exatamente, terá muito maiores dificuldades de encontrar a fluência. Portanto, o segredo é saber aquilo que nós queremos dizer. É mais ou menos como planejar os tópicos principais daquilo que vamos falar. Numa comparação, eu poderia dizer que é como uma viagem. Eu sei de onde eu parto, sei aonde quero chegar e sei quais são os pontos pelos quais eu vou fazer paradas. Por exemplo, eu poderia falar a alguém sobre a minha infância. E aí eu dividiria a minha exposição, a minha fala em três elementos. A família e os amigos é o primeiro elemento, a escolarização é o segundo elemento e o lazer seria o terceiro elemento. Claro que cada um desses elementos poderia e deveria conter outros elementos, subtópicos. Por exemplo, ao falar da minha escolarização na infância, eu poderia dizer da educação infantil, do ensino fundamental, depois do ensino médio. Se essas subdivisões com conceitos-chave, não com frases, estiverem na mente, fica muito mais fácil organizar a comunicação. Claro que há ainda algumas outras coisas importantes que, como vou explicar em outros vídeos, estão relacionadas a isso. Mas o primeiro segredo seria esse. O grande comunicador, ou pelo menos o comunicador eficiente, é aquele que sabe exatamente o que quer dizer. E sabendo o que quer dizer, ele consegue controlar as palavras, ele consegue controlar as expressões, porque as palavras e as expressões são escolhidas em função daquilo que eu quero transmitir. Não faz sentido buscar palavras bonitas se eu não sei o que fazer com elas. Antes de tudo, portanto, é preciso planejamento. Isso vale para uma fala, como esta que estou fazendo aqui, isto vale para um texto longo, feito de muitas partes. Um longo texto, bem escrito, frequentemente é um texto que foi planejado. Planejamento, portanto, é a palavra-chave. Conhecer os tópicos pelos quais eu vou passar na minha exposição é decisivo. E isso se aprende e isso se ensina.